Se existisse Deus, ele tinha te curado. A sala de exames do Hospital Santa Cruz estava gelada naquela manhã de segunda-feira. Maria Antônia segurava com força a mão enrugada de sua mãe, Dona Helena, enquanto aguardavam o Dr. Ricardo Mendes entrar com os resultados dos exames. O coração de Maria batia descompassado. Aos 32 anos, ela havia dedicado os últimos 5 anos de sua vida cuidando da mãe que sofria de uma doença degenerativa rara. A porta se abriu com um ruído seco. Dr. Ricardo entrou com sua postura impecável, jaleco imaculado e um olhar que Maria sempre percebeu como distante, quase robótico. Ele era conhecido na cidade como um dos melhores neurologistas do país, mas também era famoso por sua frieza e arrogância. Bem, os resultados não são nada animadores, começou ele, sem sequer olhar para as 2 mulheres à sua frente. Seus olhos permaneciam fixos na tela do computador. A degeneração está avançando mais rápido do que eu esperava. 6 meses. Talvez 1 ano no máximo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria sentiu o mundo desabar. Dona Helena, porém, manteve-se serena, como sempre. Sua fé inabalável era o que a sustentava mesmo nos momentos mais sombrios. Doutor? A voz de Maria tremia. Não há mais nada que possamos fazer? Nenhum tratamento experimental? Alguma cirurgia? Doutor, Ricardo finalmente virou-se para ela. E havia algo em seus olhos que Maria não conseguiu decifrar naquele momento. Era desdém? Irritação? Senhorita Maria, ele disse com um tom condescendente. Eu sou médico há 25 anos. Estudei nas melhores universidades do mundo. Quando eu digo que não há mais nada a fazer, é porque esgotei todas as possibilidades da ciência moderna. Sua mãe precisa aceitar a realidade. Dona Helena apertou a mão da filha e sussurrou com voz fraca, mas firme. Deus é maior que qualquer diagnóstico, doutor. Eu tenho fé que ele... O riso que saiu da boca do Dr. Ricardo cortou o ar como uma lâmina. Foi um riso curto, zombeteiro, carregado de um cinismo que fez Maria estremecer. Fé? Ele repetiu, inclinando-se sobre a mesa com os braços cruzados. Senhora Helena, com todo o respeito, estamos no século XXI. Eu lido com fatos, com ciência, com evidências. Se esse seu Deus existisse de verdade, se ele fosse realmente esse ser todo-poderoso e misericordioso que vocês tanto acreditam, ele teria te curado há muito tempo. Mas olhe para você, definhando, dependendo de medicamentos, mal conseguindo andar. Maria sentiu a raiva ferver dentro dela. Doutor, o senhor não tem o direito... Eu tenho todo o direito de falar a verdade. Ele interrompeu, levantando-se bruscamente. Quantas vezes já vi pessoas como vocês, agarradas a essa ilusão de fé, recusando tratamentos, desperdiçando tempo precioso com orações que não levam a lugar nenhum. A medicina é o que pode ajudá-la, não contos de fadas sobre um ser invisível no céu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto ela ajudava a mãe a se levantar da cadeira. Dona Helena, mesmo frágil e tremendo, ergueu o olhar para o médico. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma profunda tristeza. Doutor Ricardo, ela disse com uma voz que parecia vir de muito longe. Eu vou orar pelo senhor, porque percebo que há uma dor muito grande em seu coração. E quando o senhor mais precisar, vai entender o que estou dizendo agora. O médico virou-se de costas, dispensando-as com um gesto de mão. Podem ir. A secretária vai marcar o próximo retorno. Embora, sinceramente, eu não veja muita utilidade nisso. Enquanto saíam do consultório, Maria não conseguia conter o choro. A humilhação, a frieza, o deboche, tudo aquilo parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Mas Dona Helena, apesar de toda sua fragilidade física, caminhava com a cabeça erguida, murmurando uma oração baixinho. Do lado de dentro da sala, Dr. Ricardo voltou a sentar-se em sua cadeira de couro. Por um breve instante, algo atravessou seu rosto. Uma sombra de algo que poderia ser remorso.
Mas ele rapidamente afastou o pensamento, voltando sua atenção para os próximos pacientes da agenda. Ele não fazia ideia de que aquele encontro marcaria o início de uma jornada que transformaria completamente sua vida e abalaria todas as suas convicções mais profundas. 3 meses se passaram desde aquela consulta devastadora. Maria havia deixado seu emprego como professora de literatura para cuidar integralmente da mãe. As economias da família estavam se esgotando rapidamente com medicamentos caros que apenas aliviavam os sintomas, mas não impediam o avanço implacável da doença. A pequena casa onde viviam no bairro operário de Vila Esperança estava sempre cheia. Vizinhos, membros da igreja, amigos de toda uma vida, todos vinham prestar solidariedade e oferecer orações. Mas Maria sentia o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. À noite, quando todos iam embora e Dona Helena finalmente adormecia após horas de dor, Maria se permitia chorar no silêncio da cozinha. Por que, Deus? Ela sussurrava entre lágrimas. Por que ela? Uma mulher que dedicou a vida inteira a ajudar os outros, que nunca fez mal a ninguém? Por que tem que sofrer assim? Sua fé, antes tão firme quanto a da mãe, começava a vacilar. As palavras cruéis do Dr. Ricardo ecoavam em sua mente todas as noites. Se Deus existisse, ele teria te curado. Uma tarde, Maria recebeu uma ligação do hospital. Era para remarcar a consulta de rotina. Ela hesitou. Parte dela não queria mais ver aquele médico arrogante. Mas Dona Helena insistiu que fossem. Filha, disse ela com dificuldade, a voz cada vez mais fraca. Aquele homem precisa ver que a fé não é fraqueza. É a maior força que existe. Enquanto isso, a vida do Dr. Ricardo Mendes seguia em seu ritmo impecável. Todas as manhãs, ele acordava às 5 horas em seu apartamento luxuoso no bairro nobre da cidade. Malha na academia privativa do prédio, tomava seu café orgânico e dirigia seu BMW até o hospital. Sua rotina era uma máquina bem oleijada de eficiência e sucesso. Mas algo estava diferente. Nas últimas semanas, ele vinha tendo sonhos estranhos. Sonhava com seu pai, morto há 10 anos. Via o rosto severo do homem que o criou com pulso firme e expectativas impossíveis. Você é um Mendes, seu pai costumava dizer. Mendes não falham. Mendes não mostram fraqueza. Foi essa filosofia que moldou Ricardo, que o levou a se tornar o melhor da turma na faculdade de medicina, a conquistar bolsas nas universidades mais prestigiadas, a publicar artigos em revistas internacionais. Mas foi também essa filosofia que destruiu seu casamento de 8 anos, que o afastou da filha que ele mal conhecia, que transformou seu coração em pedra. Doutor Ricardo? A voz da enfermeira-chefe o tirou de seus pensamentos. O senhor está bem? Já chamei 3 vezes. Ele piscou, voltando ao presente. Sim, sim. Próximo paciente. São aquelas senhoras de 3 meses atrás, Maria e Dona Helena. Algo se mexeu dentro dele. Uma sensação estranha, quase como... culpa? Não, impossível. Ele apenas tinha dito a verdade. A verdade era sua obrigação como médico. Quando Maria e Dona Helena entraram, Ricardo imediatamente notou a mudança. Dona Helena estava visivelmente pior. Ela mal conseguia andar, mesmo com a ajuda da filha. Seu rosto estava mais magro, os olhos fundos. Mas naqueles olhos ainda brilhava aquela luz incompreensível para ele, aquela paz que desafiava toda a lógica. Vejo que a progressão está dentro do esperado, ele disse, mantendo seu tom profissional frio. Os medicamentos estão ajudando com a dor? Sim, doutor, respondeu Maria, sua voz cansada, mas firme. Mas nós viemos também para outra coisa. Ricardo arqueou uma sobrancelha. Sim? Maria tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Conseguimos juntar dinheiro para um tratamento experimental que descobrimos. É realizado em uma clínica em São Paulo. Os estudos preliminares mostram resultados promissores. Não. Ricardo interrompeu sem sequer olhar o envelope. Mas, doutor,
O senhor nem... Eu conheço esse estudo. Ele cortou novamente, sua voz gélida. É charlatanice disfarçada de ciência. Uma clínica que se aproveita do desespero de pacientes terminais para drenar suas economias. Os resultados promissores que você menciona são baseados em uma amostra ridiculamente pequena, sem grupo de controle adequado e publicados em revistas de quinta categoria que ninguém leva a sério na comunidade científica. Maria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. É o único. É a única forma de você jogar o dinheiro que não tem no lixo, ele exclamou batendo a mão na mesa. E sabe o que é pior? Tenho certeza de que vocês estão gastando esse dinheiro que deveria ser usado em cuidados paliativos reais, em orações, em promessas de igreja, em... Chega! A voz de Dona Helena, surpreendentemente forte, calou o médico. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na mesa. Seus olhos, antes tranquilos, agora ardiam com uma intensidade que fez Ricardo recuar involuntariamente. Doutor Ricardo, ela disse, cada palavra custando-lhe um esforço visível. O senhor é um homem brilhante, um médico excepcional, mas é também um homem profundamente infeliz e amargurado. Posso ver isso. E posso ver que por trás de toda essa armadura de cinismo, existe um menino ferido que perdeu a fé não em Deus, mas em si mesmo. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Ricardo sentiu algo se partir dentro dele, mas rapidamente recompôs sua máscara de frieza. Terminou seu discurso? Ele disse, sua voz cortante. Porque eu tenho outros pacientes esperando. Pacientes que querem tratamento real, não sermões. Enquanto Maria ajudava a mãe a sair, Dona Helena parou na porta e virou-se uma última vez. Eu continuo orando por você, doutor, todos os dias, e vou continuar até você morrer? Ele completou cruelmente. Porque é isso que vai acontecer, Dona Helena. Em algumas semanas ou meses, você vai morrer. E todas as suas orações não terão significado nada. A porta se fechou. Ricardo ficou sozinho em seu consultório, o silêncio agora opressivo. Pela primeira vez em anos, suas mãos tremiam. 2 semanas depois daquela consulta tensa, a vida do Dr. Ricardo Mendes começou a desmoronar de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Tudo começou com uma dor de cabeça. Inicialmente, ele ignorou, atribuindo ao estresse e às longas jornadas no hospital. Mas a dor persistiu, intensificou-se. Depois vieram as tonturas, os episódios de visão turva. Como médico, Ricardo sabia que não deveria ignorar os sintomas, mas uma parte teimosa dele se recusava a admitir que algo pudesse estar errado. Você que é médico, deveria saber melhor, disse sua colega, doutora Patrícia, quando o encontrou apoiado na parede do corredor, pálido e suando frio. Vai fazer esses exames hoje, Ricardo. Não é um pedido. Os resultados chegaram 3 dias depois. Ricardo estava em seu consultório quando abriu o envelope. Suas mãos, sempre tão firmes ao segurar um bisturi, tremiam incontrolavelmente enquanto lia o relatório. Tumor cerebral. Estágio avançado. Localização inoperável. Prognóstico. 6 meses a 1 ano de vida. O envelope caiu de suas mãos. O consultório começou a girar ao seu redor. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com ele. Ele era o médico, não o paciente. Ele era quem dava diagnósticos, não quem os recebia. Ricardo pediu licença médica imediatamente. Não conseguia encarar seus pacientes, seus colegas. Trancou-se em seu apartamento, recusando visitas, ignorando ligações. Pela primeira vez na vida, Dr. Ricardo Mendes, o homem que zombava da vulnerabilidade alheia, estava completamente quebrado. Foram 3 dias de trevas. 3 dias onde ele não comia, não dormia direito, apenas ficava sentado no sofá, olhando para o nada. Sua mente, sempre tão racional e organizada, era um caos de pensamentos. Todas as certezas que havia construído ao longo de décadas desmoronavam como castelos de areia. Se Deus existisse, ele teria te curado. Suas próprias palavras voltavam para assombrá-lo.
Agora ele era o doente terminal. Agora ele era aquele sem esperança. Na manhã do quarto dia, algo inexplicável aconteceu. Ricardo acordou antes do amanhecer com aquela sensação estranha de não estar sozinho. A luz da lua entrava pela janela, criando sombras no apartamento vazio. E então ele ouviu, ou pensou ter ouvido, uma voz suave, quase um sussurro. Vá até ela. Ricardo sentou-se bruscamente no sofá, o coração disparado. Olhou ao redor. Nada. Ninguém. Claro que não havia ninguém. Ele estava sozinho. Sempre esteve sozinho. Mas a voz, ou fosse lá o que fosse, tinha sido tão clara. E ele sabia, sem precisar perguntar, a quem a voz se referia. Dona Helena. Isso é ridículo, ele disse em voz alta para o apartamento vazio. É o tumor afetando o meu cérebro. Alucinações auditivas são um sintoma comum, mas a sensação persistiu. Uma urgência inexplicável de ver aquela mulher que ele havia humilhado, zombado, rejeitado. A mulher que, mesmo diante de sua crueldade, havia dito que orava por ele todos os dias. Às 6 da manhã, Ricardo pegou seu carro. Não fazia ideia se estava tomando a decisão mais louca de sua vida, mas algo o impelia a seguir em frente. Ele ainda tinha o endereço de Dona Helena nos registros do hospital. Vila Esperança, Rua das Acácias, número 247. A casa era humilde, pintada de amarelo desbotado, com um pequeno jardim na frente onde cresciam algumas flores. Ricardo ficou parado em frente ao portão por vários minutos, sua mão no trinco, sem coragem de abri-lo. Finalmente, ele tocou a campainha. Passos apressados se aproximaram. A porta se abriu, revelando Maria. Ela estava de roupão, os olhos vermelhos e inchados como se tivesse passado a noite em claro. Ao ver quem estava ali, sua expressão passou de confusão para choque, depois para algo próximo da raiva. "O que o senhor está fazendo aqui?" ela perguntou, sua voz carregada de ressentimento. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que ele estava fazendo ali? O que ia dizer? "Olá, eu sou o médico arrogante que zombou da sua mãe e agora descobri que também estou morrendo e vim aqui porque tive uma alucinação?" Ele começou, sua voz falhando. "Eu preciso ver sua mãe. Ela está dormindo." Maria disse friamente. "E depois de tudo que o senhor falou, não sei se... Por favor." A palavra saiu como um sussurro quebrado. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. "Por favor, eu preciso pedir perdão." Maria ficou em silêncio, estudando o rosto do homem à sua frente. Ela notou as olheiras profundas, a palidez, o tremor nas mãos. Havia algo diferente nele. A armadura de arrogância havia desaparecido, revelando apenas um homem assustado e perdido. "Entre," ela disse finalmente, abrindo a porta. "Mas se o senhor vier aqui para magoá-la novamente, eu juro que..." "Não," Ricardo interrompeu. "Eu não vim para isso. Eu vim porque eu acho que finalmente entendi algo." Ele entrou na casa simples. A sala era pequena, mas acolhedora, com fotos de família nas paredes, um sofá gasto, mas limpo, e uma Bíblia aberta sobre a mesinha de centro. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. "Sente-se", disse Maria, gesticulando para o sofá. "Vou ver se ela está acordada. Mas, doutor, ela está muito fraca, muito pior do que há 2 semanas." Ricardo assentiu, incapaz de falar. Ele se sentou e seus olhos caíram sobre a Bíblia aberta. Sem pensar, pegou o livro. As páginas estavam marcadas, sublinhadas, com anotações nas margens. Uma frase em particular chamou sua atenção, destacada com caneta amarela. "A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Pela primeira vez desde que era criança, ele chorou. Chorou por todos os anos de amargura, pela arrogância que o transformou em alguém cruel, pela solidão que ele mesmo construiu ao seu redor. Chorou pela filha que ele mal conhecia, pelo casamento que destruiu,
pelos pacientes que tratou com frieza. Doutor? A voz fraca veio do corredor. Ricardo ergueu o olhar. Dona Helena estava ali, apoiada em Maria, uma sombra do que já foi. Mas quando seus olhos encontraram os dele, Ricardo viu naquele rosto devastado pela doença algo que o deixou sem ar. Compaixão genuína. Doutor Ricardo, ela disse com esforço, um pequeno sorriso nos lábios. Sabia que o senhor viria. Deus me disse em uma oração ontem à noite que o senhor precisava de mim. E foi naquele momento que o doutor Ricardo Mendes, o homem de ciência, o cético, o zombador da fé, sentiu algo mudar profundamente dentro de si. Algo que ele não conseguia explicar com sua lógica, com seus anos de estudo, com toda sua racionalidade. Ele caiu de joelhos diante daquela mulher moribunda e, pela primeira vez em décadas, fez algo que jamais imaginou que faria. Ele orou. As semanas que se seguiram àquele encontro transformador foram as mais estranhas da vida do Dr. Ricardo Mendes. Ele começou a visitar Dona Helena diariamente, algo que surpreendia até mesmo Maria. O médico arrogante que zombava da fé agora passava horas na humilde casa da Vila Esperança, sentado ao lado da cama daquela mulher frágil, ouvindo suas histórias, suas orações, seus ensinamentos. Por que o senhor faz isso? Maria perguntou certa tarde, enquanto preparava chá na cozinha. Por que vem aqui todos os dias? Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando Dona Helena dormir pacificamente. Porque ela tem algo que eu passei a vida inteira procurando, sem saber que procurava. Ele respondeu finalmente. Paz. Não a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que existe apesar deles. Ele ainda não havia contado a elas sobre seu próprio diagnóstico. Parte dele tinha vergonha. Vergonha da hipocrisia de ter zombado de Dona Helena por sua doença e agora esconder a sua própria. Mas outra parte simplesmente não queria transformar aqueles momentos em algo sobre ele. Pela primeira vez na vida, Ricardo estava aprendendo a sair do centro de sua própria história. Dona Helena acordou, seus olhos encontrando os de Ricardo. Você está com dor, ela disse, não como pergunta, mas como afirmação. Ricardo enrijeceu. Estou bem. Não está, ela insistiu suavemente. Posso ver, não apenas dor física, mas dor aqui. Ela tocou o próprio peito com dificuldade. No coração, no espírito. As defesas de Ricardo começaram a desmoronar. As lágrimas vieram novamente, algo que estava se tornando surpreendentemente comum nas últimas semanas. Eu tenho um tumor cerebral. Ele confessou em um sussurro quebrado. Inoperável. 6 meses. Talvez 1 ano. Maria, que acabava de entrar com o chá, deixou a bandeja cair. A xícara se estilhaçou no chão, mas ninguém se moveu. Ela olhou para o médico com uma mistura de choque e algo que poderia ser compaixão. Oh, doutor! Dona Helena estendeu sua mão trêmula para ele. Agora entendo. Deus me mostrou que você estava sofrendo, mas não sabia exatamente o que. Venha aqui. Ricardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama. Dona Helena colocou sua mão frágil sobre a cabeça dele e começou a orar. Não era uma oração formal, pomposa. Era simples, direta, cheia de amor genuíno. Ela orava por cura, por paz, por perdão, por um milagre. E então algo extraordinário aconteceu. Ricardo sentiu uma onda de calor começar onde a mão de Dona Helena tocava sua cabeça. Não era calor físico, mas algo diferente. Algo que parecia fluir através dele, preenchendo espaços vazios que ele nem sabia que existiam. A dor de cabeça constante que o acompanhava há semanas simplesmente desapareceu. Quando Dona Helena terminou a oração, ela sorriu. Agora você precisa fazer exames novamente, e quando fizer, venha me contar o resultado. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Ricardo. Parte dele queria acreditar que algo tinha mudado, que aquela oração tinha feito diferença. Mas a parte cética, ainda forte apesar de tudo, dizia que era apenas psicológico, que a ausência da dor era temporária.
Uma semana depois, ele reuniu coragem para repetir todos os exames. A espera pelos resultados foi agoniante. Ricardo não disse nada a Dona Helena ou Maria, com medo de criar falsas esperanças, tanto para elas quanto para si mesmo. Quando o envelope com os resultados chegou, Ricardo estava em casa. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia abri-lo. Ele fechou os olhos, respirou fundo e então olhou para os papéis. Leu uma vez. Piscou. Leu novamente. E novamente. Não era possível. Simplesmente não era possível. O tumor havia reduzido drasticamente. A massa que ocupava uma área considerável de seu cérebro agora estava 70% menor. Mais do que isso, o tipo de célula havia mudado. Não era mais o agressivo glioblastoma multiforme do diagnóstico original, mas algo muito menos perigoso, potencialmente até benigno. Isso não faz sentido, Ricardo murmurou para si mesmo, folheando os exames repetidas vezes. É impossível. Tumores cerebrais não simplesmente não fazem isso. Ele ligou imediatamente para a doutora Patrícia. Patrícia precisa ver isso, agora. Meia hora depois, ele estava no hospital, com 3 especialistas examinando seus exames e resultados. Todos chegaram à mesma conclusão. Algo que a medicina não conseguia explicar havia acontecido. Ricardo, disse o Dr. Santoro, oncologista-chefe, em 30 anos de carreira, nunca vi nada assim. A única explicação que posso dar é que o diagnóstico original estava errado. Mas não estava errado, Ricardo interrompeu. Eu mesmo verifiquei múltiplas vezes. 3 radiologistas diferentes confirmaram. Então eu não sei o que dizer. Dr. Santoro admitiu, balançando a cabeça. É inexplicável. Ricardo saiu do hospital em estado de choque. Ele entrou no carro, mas não ligou o motor. Apenas ficou ali sentado, olhando para o envelope com os resultados em suas mãos. Um milagre, ele sussurrou. É isso que ela diria. Que foi um milagre. Pela primeira vez em sua vida adulta, o Dr. Ricardo Mendes não tinha uma explicação científica. E mais assustador ainda, pela primeira vez, ele estava em paz com isso. Ele sabia o que precisava fazer. Ligou o carro e dirigiu direto para a Vila Esperança. Quando chegou, já era noite. A casa de Dona Helena estava iluminada, e ele podia ouvir vozes lá dentro. Muitas vozes. Maria abriu a porta, e Ricardo imediatamente percebeu que algo estava diferente. Ela havia chorado. Doutor, ela disse, sua voz engasgada. A mamãe, ela piorou muito. Ligamos para o hospital, mas disseram que não há mais nada a fazer. Estamos apenas esperando. Ricardo entrou. A sala estava cheia de pessoas, vizinhos, amigos da igreja, familiares. Todos sentados em silêncio, alguns orando baixinho. Ele abriu caminho até o quarto. Dona Helena estava na cama, sua respiração fraca e irregular. Mas quando viu Ricardo, seus olhos se iluminaram. Você veio, ela sussurrou com dificuldade. Eu vim, Ricardo disse, ajoelhando-se ao lado da cama, segurando a mão frágil dela. E eu tenho algo para contar. Ele abriu o envelope e mostrou os resultados. O tumor está desaparecendo. Os médicos não conseguem explicar. Eles estão chamando de remissão espontânea, mas eu sei o que realmente foi. Lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena. Deus é fiel, ela sussurrou. Mas, doutor, meu tempo aqui está chegando ao fim, e está tudo bem. Porque agora sei que minha missão foi cumprida. Não, Ricardo protestou, apertando sua mão. Você vai ficar bem. Se eu posso ser curado, você também pode. Vamos orar juntos, como você orou por mim. Dona Helena sorriu, um sorriso de paz absoluta. Doutor Ricardo, alguns são curados aqui na terra. Outros, como eu, serão curados no céu. Mas todos são curados. Você precisava permanecer para contar essa história, para mostrar aos outros
que Deus existe e que Ele se importa. Ricardo sentiu um soluço escapar de sua garganta. Eu sinto muito. Por tudo que eu disse, por como eu tratei você. Já está perdoado, ela sussurrou. Sempre esteve. E então, cercada por todos que amava, Dona Helena fechou os olhos pela última vez, aquele sorriso de paz ainda em seus lábios. O funeral de Dona Helena foi 3 dias depois. Ricardo estava lá, algo que surpreendeu muitas pessoas. O médico arrogante e cético que havia zombado publicamente da fé da mulher agora estava sentado na primeira fila da pequena igreja, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Durante a cerimônia, o pastor convidou quem quisesse compartilhar memórias. Para surpresa de todos, Ricardo levantou-se e caminhou até o púlpito. Eu não sou um homem de fé, ele começou, sua voz trêmula. Ou pelo menos não era. Durante toda a minha vida, eu construí muros de racionalidade, de ceticismo, de arrogância. Achava que ciência e fé eram inimigas, que acreditar em Deus era sinal de fraqueza ou ignorância. Ele fez uma pausa, olhando para o caixão. E então conheci Dona Helena, uma mulher que deveria, por todas as leis da medicina, estar consumida pela amargura e pelo medo. Mas ela tinha algo que eu nunca vi em nenhum dos meus pacientes. Uma paz que desafiava todas as circunstâncias. Ricardo tirou o envelope do bolso. Há alguns meses, eu zombei dela. Disse palavras cruéis. Disse que se Deus existisse, ele teria a curado. E então? Então descobri que eu também estava doente. Tumor cerebral inoperável. 6 meses de vida. Murmúrios percorreram a igreja. Maria olhou para ele, as lágrimas renovadas em seus olhos. Dona Helena orou por mim. E algo aconteceu. Algo que a ciência não consegue explicar, que 3 especialistas confirmaram ser medicamente impossível. Ele ergueu o envelope. O tumor está em remissão, desaparecendo. Os médicos chamam de anomalia estatística, mas eu sei o que foi. Foi a oração de uma mulher moribunda que, em vez de guardar rancor, escolheu perdoar e interceder pelo homem que a humilhou. O silêncio na igreja era absoluto. Até as crianças pararam de se mexer. Dona Helena me ensinou que fé não é ausência de dúvida. É escolher acreditar apesar da dúvida. Não é negar a realidade, mas ver além dela. E ela me ensinou que Deus não é um mágico cósmico que atende a todos os nossos pedidos do jeito que queremos. Às vezes ele cura aqui. Às vezes ele cura levando para casa. Mas ele sempre cura. Ricardo desceu do púlpito caminhando até o caixão. Colocou sua mão sobre a madeira polida. Obrigado, Dona Helena, por me mostrar que eu estava errado. Por me mostrar que existe algo maior que a ciência, embora não contra ela. Por me mostrar que Deus existe e que Ele se importa. Nos meses seguintes, Ricardo era um homem transformado. Ele voltou ao hospital, mas era diferente. Pacientes notavam imediatamente. O médico frio e distante agora os olhava nos olhos, segurava suas mãos, ouvia suas preocupações. Mas a verdadeira mudança aconteceu quando Ricardo começou a falar abertamente sobre o que havia acontecido. Primeiro com colegas, depois em palestras médicas, finalmente em entrevistas. A história do médico cético que zombou da fé e foi curado através da oração de sua paciente espalhou-se rapidamente. Nem todos acreditaram. Muitos de seus colegas mantiveram o ceticismo, atribuindo sua cura a explicações médicas ainda não compreendidas. Alguns o acusaram de ter sofrido algum tipo de colapso mental. Mas Ricardo não se importava mais com a opinião dos outros. Um dia, 6 meses após a morte de Dona Helena, Ricardo estava em seu consultório quando a secretária anunciou uma visita inesperada. Uma jovem mulher entrou. Estava pálida, magra, com olheiras profundas. Ela carregava uma pasta com exames. Doutor Ricardo? Ela disse timidamente. Meu nome é Júlia. Eu tenho câncer em estágio avançado. Os médicos dizem que não há mais nada a fazer. Mas eu li sua história. Sobre Dona Helena. E eu pensei.
Eu pensei que talvez você pudesse. Ricardo levantou-se, rodeou a mesa e segurou as mãos dela. Sente-se, Júlia. Vamos conversar. Sobre tratamentos, sobre opções, sobre esperança. E sim, vamos também orar. A jovem começou a chorar. Mas, doutor, os exames mostram que... Eu sei o que os exames mostram, Ricardo disse gentilmente. Sou médico há 25 anos. Mas eu também sei que os exames não mostram tudo. Eles não mostram a força do espírito humano, o poder da fé, os mistérios que a ciência ainda não compreende. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, não atrás da mesa como costumava fazer. Vamos lutar isso juntos, Júlia. Com toda a ciência que eu conheço, com todos os tratamentos disponíveis. Mas também com oração, com fé, com esperança. Porque aprendi que essas coisas não se opõem à medicina. Elas a complementam. Júlia apertou a mão dele, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto cansado. Obrigada, doutor. Obrigada por não desistir de mim antes de começarmos. Nunca mais vou desistir de um paciente, Ricardo prometeu. Nem da esperança, nem da fé. Porque uma mulher sábia me ensinou que às vezes o maior milagre não é a cura física, mas a transformação da alma. Enquanto ele começava a examinar os exames de Júlia, Ricardo sentiu algo que não sentia há anos: propósito. Não apenas o propósito de ser um bom médico, mas o propósito maior de ser um instrumento de esperança e compaixão. Naquela noite, antes de ir para casa, Ricardo visitou o cemitério onde Dona Helena estava enterrada. Era algo que ele fazia regularmente agora. Colocou flores frescas no túmulo e ficou ali por alguns minutos em silêncio. Mais uma vida que você está tocando, Dona Helena, ele disse em voz baixa. Júlia veio hoje. Está com medo, está sofrendo, mas há esperança nela. Esperança que você me ensinou a cultivar. O vento soprou suavemente entre as árvores, e Ricardo sorriu. Ele não podia provar, mas sentia. Sentia que de alguma forma, em algum lugar, Dona Helena sabia. E estava sorrindo. 2 anos se passaram desde a morte de Dona Helena. A história do Dr. Ricardo Mendes havia se espalhado por todo o país. Ele havia escrito um livro intitulado A Fé que Cura, quando a ciência encontra o divino, que se tornou best-seller nacional. Mas o mais importante era o impacto real que sua transformação estava tendo. Ricardo havia fundado uma clínica especial dentro do Hospital Santa Cruz, um espaço onde medicina de ponta se encontrava com cuidado espiritual. Não era uma clínica religiosa que rejeitava a ciência, mas um lugar onde médicos reconheciam que seus pacientes eram mais que apenas corpos doentes. Eram seres humanos com medos, esperanças, crenças e necessidades emocionais. Dr. Ricardo, sua enfermeira-chefe, Carla, chamou sua atenção. A sala de conferências está pronta. Você tem certeza que quer fazer isso? Ricardo assentiu, ajeitando a gravata. Ele estava prestes a dar uma palestra para toda a equipe médica do hospital, incluindo os céticos mais ferrenhos, os mesmos que haviam zombado dele quando sua história se tornou pública. A sala de conferências estava lotada. Ricardo reconheceu rostos, alguns amigáveis, outros claramente hostis. No canto, viu Maria, que havia se tornado amiga próxima. Ela segurava um retrato emoldurado de Dona Helena e sorriu encorajadoramente para ele. Ricardo começou sua apresentação mostrando seus exames originais no telão. Estes são meus exames de 2 anos atrás. Glioblastoma multiforme, estágio 4, inoperável. Taxa de sobrevida de 5 anos, menos de 5%. Eu era, para todos os efeitos, um homem morto. Ele clicou para a próxima imagem. Estes são meus exames de 3 meses atrás, sem evidência de doença. Remissão completa. Taxa de recorrência neste estágio? Próxima de 0. Sorte. Alguém murmurou na plateia. Ricardo reconheceu a voz. Dr. Maurício, um dos mais céticos do hospital. Talvez. Ricardo concordou calmamente. Sorte, anomalia estatística, remissão espontânea. Podem chamar do que quiserem.
Mas deixem-me contar o resto da história. Ele passou a próxima hora relatando sua jornada. Da arrogância à humilhação, do diagnóstico ao encontro com Dona Helena, da oração que mudou tudo. E então mostrou algo que fez muitos na plateia se inclinarem para a frente. Nestes 2 anos, 47 pacientes vieram à minha clínica porque ouviram minha história. Pacientes que outros médicos haviam desistido. Pacientes terminais. E sabe o que aconteceu? Ele mostrou uma série de gráficos. 14 entraram em remissão completa. 23 tiveram melhoras significativas que excederam todas as expectativas médicas. 7 faleceram, mas todos relataram melhor qualidade de vida e paz nos seus últimos dias. 3 ainda estão em tratamento. Coincidência, outro médico disse. Seleção de amostra enviesada. Talvez, Ricardo disse novamente. Mas deixem-me perguntar algo. Por que temos tanto medo de admitir que pode haver coisas que ainda não entendemos? Há 200 anos, a ideia de cirurgia com anestesia era considerada impossível. Há 100 anos, antibióticos eram ficção científica. Há 50 anos, transplantes de coração eram milagres. Estamos realmente tão arrogantes a ponto de acreditar que já descobrimos tudo? Ele fez uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. Não estou pedindo que vocês abandonem a ciência. Estou pedindo que ampliem sua definição de cuidado. Que reconheçam que um paciente com esperança tem melhores resultados que um sem esperança. Isso é comprovado cientificamente. Que reconheçam que a fé, independentemente da forma que tome, pode ser uma ferramenta poderosa de cura. E se o paciente não tem fé? Dr. Maurício perguntou, desta vez sem sarcasmo. O que fazemos então? Nós ainda os tratamos com compaixão, Ricardo respondeu. Com humanidade. Ouvimos seus medos. Seguramos suas mãos. Não os reduzimos a números em um gráfico ou sintomas em um prontuário. Essa foi minha maior lição. Dona Helena não me ensinou apenas sobre fé em Deus. Ela me ensinou sobre fé na humanidade, sobre a importância da compaixão, sobre o poder da esperança. Após a palestra, enquanto os médicos saíam, muitos em silêncio pensativo, Dr. Maurício se aproximou. Ricardo, ele disse, usando o primeiro nome pela primeira vez em anos. Eu sempre te respeitei como médico, mas nunca como pessoa. Acho que preciso repensar algumas coisas. Ricardo apertou sua mão. Esse é o primeiro passo. Acredite-me, eu sei. Mais tarde naquele dia, Ricardo estava em seu consultório quando recebeu uma ligação que o fez congelar. Era sua ex-esposa, Laura. Ricardo, a voz dela estava trêmula. Eu preciso falar com você. É sobre a Isabela. Isabela, sua filha de 15 anos que ele mal conhecia, que cresceu com um pai ausente e obcecado pelo trabalho. Seu coração disparou. O que aconteceu? Ela está bem? Ela está com problemas, Ricardo. Depressão severa. Tentou se machucar. Está internada e ela pediu por você. O mundo de Ricardo parou. Todas as suas falhas como pai inundaram sua mente de uma vez. Estou indo. Qual hospital? 1 hora depois, ele estava no quarto de hospital onde sua filha estava internada. Isabela estava deitada na cama, pálida, os pulsos enfaixados. Quando viu o pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai, ela sussurrou. Você veio. Ricardo correu para o lado da cama, segurando a mão dela cuidadosamente. Claro que vim. Isabela, meu Deus, por que você não me disse que estava sofrendo? Porque você nunca estava lá, ela disse, as lágrimas escorrendo. Você nunca teve tempo para mim. Sempre foi o trabalho, os pacientes, a carreira. Cada palavra era uma faca no coração de Ricardo. Você está certa. Você está absolutamente certa. Eu fui um péssimo pai. Egoísta, ausente, frio. Mas Isabela, ele apertou a mão dela, suas próprias lágrimas caindo agora. Eu mudei.
ou estou tentando mudar. E sei que 2 palavras não vão consertar anos de negligência, mas... Me desculpe. Me perdoe. Isabela olhou para ele. Realmente olhou, pela primeira vez em anos. E viu algo diferente. O pai distante e frio havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem quebrado, humilde, real. Eu li seu livro, ela confessou. Sobre aquela mulher, Dona Helena. Sobre como ela mudou você. E eu pensei, se ele pode mudar para estranhos, talvez. Talvez ele possa mudar para mim também. Ah, vou mudar, Ricardo prometeu. Já mudei. E vou provar para você. Vou estar aqui, todos os dias. Vou te ouvir, te apoiar, te amar do jeito que sempre deveria ter feito. Porque Dona Helena me ensinou que as maiores curas não acontecem em consultórios médicos. Acontecem nas relações, no amor, na conexão humana. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. E vamos lutar isso juntos, você e eu. Com terapia, com amor, com paciência. E sim, com fé. Fé que você vai ficar bem. Fé que nunca é tarde demais para reconstruir o que foi quebrado. Isabela se jogou nos braços do pai, soluçando. E Ricardo a segurou, finalmente entendendo o que havia perdido todos aqueles anos ao priorizar tudo menos o que realmente importava. Semanas se passaram. Ricardo reduziu drasticamente sua carga de trabalho para passar tempo com Isabela. Eles conversavam, caminhavam, riam, coisas simples que nunca haviam feito antes. E lentamente, com ajuda profissional e muito amor, Isabela começou a se recuperar. Um dia, ela perguntou se podiam visitar o túmulo de Dona Helena. Quero conhecer a mulher que salvou meu pai, ela disse. No cemitério, Ricardo contou histórias sobre Dona Helena, enquanto Isabela ouvia atentamente. Ela parecia incrível, Isabela disse finalmente. Eu queria ter conhecido ela. Você a conhece, Ricardo disse gentilmente. Toda vez que eu escolho ser compassivo em vez de frio, toda vez que eu escolho estar presente em vez de ausente, toda vez que eu escolho amar em vez de julgar, você está conhecendo Dona Helena através de mim, porque foi isso que ela me ensinou. Maria apareceu, trazendo flores frescas como fazia toda semana. Quando viu Ricardo e Isabela, sorriu. Ela ficaria tão feliz em ver vocês 2 juntos, ela disse. Maria, Ricardo disse, quero que você conheça minha filha, Isabela. As 2 mulheres se abraçaram e Ricardo sentiu algo se completar dentro dele. As 2 partes de sua vida, a transformação que Dona Helena havia iniciado e a redenção com sua filha, finalmente se encontravam. Naquela noite, antes de dormir, Ricardo fez algo que agora fazia todas as noites. Ele orou. Não orações elaboradas ou formais, mas conversas simples e honestas com Deus. Obrigado, ele sussurrou no escuro. Por Dona Helena. Por me quebrar para poder me reconstruir. Por salvar minha vida. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que realmente importam. Por me dar uma segunda chance com minha filha. Por me mostrar que nunca é tarde para mudar. E enquanto fechava os olhos, Ricardo Mendes, o ex-cético, o ex-arrogante, o homem transformado, dormiu com um sorriso nos lábios e paz no coração, porque ele finalmente entendia a verdade que Dona Helena tentou lhe ensinar desde o início. Deus existe, e Ele se importa. Às vezes ele cura através de remédios e cirurgias, às vezes através de orações e milagres, mas sempre, sempre, ele cura através do amor. 5 anos depois, o Dr. Ricardo Mendes estava em um palco diante de milhares de pessoas, em um congresso médico internacional. Sua história havia inspirado um movimento global de médicos que buscavam integrar compaixão e espiritualidade ao rigor científico. Ao seu lado estava Isabela, agora com 20 anos, estudante de medicina. Ela havia escolhido seguir os passos do pai, mas o pai que ele se tornou, não o que ele era. Muitas pessoas me perguntam, Ricardo disse ao microfone, se eu realmente acredito que foi um milagre. Se eu realmente acho que a oração de uma mulher moribunda curou meu tumor.
Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. E minha resposta é: sim. Mas o maior milagre não foi a cura do tumor. Foi a cura do meu coração. Foi aprender a amar novamente. Foi recuperar minha filha. Foi descobrir que a vida tem significado além de realizações profissionais e reconhecimento. Ele sorriu, segurando a mão de Isabela. Dona Helena me disse algo antes de morrer. Ela disse: alguns são curados aqui na terra. Outros são curados no céu. Mas todos são curados. E agora eu entendo, porque a verdadeira cura não é apenas sobre o corpo, é sobre a alma. A plateia aplaudiu, mas Ricardo mal ouvia. Seus olhos estavam fixos em algo, ou alguém, na última fila. Maria estava lá, sorrindo, segurando aquela foto emoldurada de Dona Helena. E por um breve momento, Ricardo poderia jurar que viu Dona Helena também, seu sorriso radiante, acenando para ele. Ele piscou, e a imagem desapareceu. Mas a paz permaneceu. Porque algumas presenças nunca realmente nos deixam. Elas vivem através das vidas que tocaram, das mudanças que inspiraram, do amor que plantaram. E o amor de Dona Helena continuaria crescendo, multiplicando-se através de cada vida que Ricardo tocava, cada paciente que ele tratava com compaixão, cada médico que ele inspirava a ver além dos sintomas e enxergar a alma. Se Deus existisse, ele teria te curado. As palavras que um dia foram uma zombaria cruel, agora ecoavam como uma profecia cumprida. Porque Deus existe, e Ele cura. Sempre curou. Sempre curará. Às vezes da maneira que esperamos. Às vezes de maneiras que nunca imaginaríamos. Mas sempre através do amor. Esta história tocou seu coração? Se você foi impactado pela jornada do Dr. Ricardo e da Dona Helena, e acredita que histórias de fé, redenção e esperança podem transformar vidas, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras que vão fortalecer sua fé e emocionar seu coração. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante. Deixe nos comentários: você já passou por uma transformação de fé? Compartilhe sua história conosco. Deixe seu like se esta história inspirou você. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Lembre-se, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para acreditar. E nunca subestime o poder de uma oração sincera.